Alô, torcedor do Fluminense! Como joga o Al Hilal, seu adversário, nas quartas de final desse Mundial espetacular que está fazendo o tricolor das Laranjeiras? A gente vai te trazer uma análise detalhada do seu adversário para você entender, numa análise estatística e também em vídeo, quem são os principais jogadores, o cara para você ficar de olho, como é que se comporta esse time atacando e defendendo. Eu sou o Matheus Santana, estou aqui com o Alexandre Senechal para a gente falar desse time que está muito em evidência no Campeonato Saudita e também na Champions Asiática, vem tendo bastante sucesso aí, movimentando muito dinheiro, trazendo muitos craques, né? E agora no Mundial de Clubes vai se tornando cada vez mais conhecido, adversário do Flusão. Nessa temporada, principalmente no Mundial de Clubes, talvez a grande zebra das oitavas de final, né, classificado para as quartas, batendo o Manchester City bem renovado, né? Claro que Fluminense e Inter de Milão já foi uma grande surpresa, mas o Fluminense entrou da forma como tinha que entrar e tem análise do jogo aqui no canal. Se você quer ver, acessa aqui o canal para entender como as ideias do Renato Gaúcho e também do Thiago Silva ajudaram muito o Fluminense a conseguir essa vaga para enfrentar não o Manchester City, para enfrentar o Al Hilal, time saudita que chega forte, único representante da Ásia nas oitavas, único representante da Ásia nas quartas de final. O Mundial de Clubes não é só Conmebol e UEFA, tem também representante asiático e o Al Hilal, com esse investimento todo, vem muito forte e a gente vai explicar a partir de agora o porquê. É espetacular. Ali, antes de a gente aprofundar na análise, convidar o torcedor do Fluminense a se inscrever no canal, dar essa moral pra gente. Tem muita análise aqui do Fluminense, cara. Tem análise de jogador, análise de reforços, os principais destaques do Fluminense, tem análise completa aqui no nosso canal, é claro, uma cobertura espetacular aqui do Mundial. Você não perde nada do Fluminense no Mundial de Clubes. E agora, Alê, falando pro pessoal que tem uma playlist só do Fluminense. Exatamente. Aqui no nosso canal também, para atender os desejos e os pedidos de você, torcedor do Flusão. Bora pra análise então, Alê? Falar dos números desse time, que são impressionantes também, né? São quase 74% de aproveitamento na temporada. Apesar de ter sido vice-campeão saudita, perdendo para o Al-Ittihad, apesar de não ter conseguido dessa vez o título da Champions Asiática também, mas um time que venceu mais do que perdeu. Antes com o Jorge Jesus, agora para o Mundial, a mudança, Simone Inzaghi no comando, deixou a Inter de Milão vice-campeã europeia para assumir esse time do Al Hilal e para fazer toda essa mudança, né, para o Al Hilal chegar numas quartas de final de Mundial, apesar de ter perdido algumas peças, a gente já vai falar mais sobre isso. A questão é, 37 vitórias nos 55 jogos, perdeu só 7 deles, mais um dos times, acompanha aqui o Guia do Mundial no canal, você vai entender, que passou de 150 gols na temporada. Média, 3 quase. 152 né, gols e 155 jogos. É muito alto. Tomou um pouquinho mais de um gol por jogo. 61 em 55 partidas. Lembrando que aqui já estão contabilizados os números do Mundial de Clubes 2025. Então chama atenção o alto número de vitórias, né? Um time que vence muito. Aproveitamento altíssimo também, mas esse número de gols marcados mostra o poder ofensivo, poder de decisão, na verdade, não só ofensivo, mas dos jogadores. Você vê o Koulibaly fazendo gol contra o City, é um baita de um zagueiro, né? Milinkovic-Savic, que quase fez o gol, né? O Marcos Leonardo fez no rebote também. Enfim, são jogadores de muito poder. Rubem Neves, enfim. E aí a gente vai chegar no ponto importante daqui a pouco, explicar que esse time tem baixas importantes no ataque. Então o torcedor do Fluminense pode até comemorar, claro que não é uma vitória garantida, mas pode comemorar porque é um time que vem enfraquecido, mas já estava enfraquecido contra o Manchester City e ganhou o jogo. Mesmo na prorrogação, se classificou. Vamos mostrar os números no Mundial agora, porque esse time estava no grupo do Real Madrid, um grupo até que a gente imaginava ser um pouco mais difícil, porque tinha o Pachuca, que ganhou do Botafogo no Intercontinental no ano passado, tinha o RB Salzburg, que apesar de ser um time de uma prateleira menor na Europa, é um time que tem investimento Red Bull, que tem a questão de contratar jovens jogadores, ter uma ideia de montar um time com peças que podem se tornar grandes craques do futebol mundial. O Haaland jogou lá, Salzburg, né? para dar um exemplo, né? O Szoboszlai, que jogou com o Haaland lá, inclusive, depois foi pro Liverpool. Alguns caras que já estão aí no alto nível, mas que não mostrou, nem ele, nem o Pachuca, que eram adversários suficientes, nem para Real Madrid, nem para o próprio Al Hilal, que teve nas 4 partidas até agora 2 vitórias, contando nas oitavas de final, apesar dos 90 minutos ter empatado, conta como vitória estatisticamente. Não perdeu nenhum jogo. Não perdeu para Real Madrid, empatou, com o Bono pegando pênalti no final. Não perdeu para o Manchester City, empatou e ganhou na prorrogação. Então um time que faz jogo muito duro contra adversários difíceis do continente europeu, time que chega muito preparado e não à toa está nas quartas de final. Só para fechar, marcou 7 gols no Mundial, 4 deles contra o City, tomou 4 gols no Mundial, 3 deles contra o City, né? Saiu um pouco do comum, né, nesse jogo, mas é um time de fato que chega muito forte para enfrentar o Fluminense e a partir de agora a gente vai mostrar destaques, vai mostrar como é que joga pro torcedor do Fluminense poder ficar de olho. Essa é a parte mais legal, né? Com certeza. A gente tem análise estatística aqui, destaque de jogador, enfim, depois vai ter análise em vídeo, mas eu tô curioso para saber quem que é o destaque desse Al Hilal que você trouxe pra gente, Alê. O Marcos Leonardo é o vice-artilheiro do Mundial de Clubes, 3 gols marcados.
não é o destaque. O destaque é o Rubem Tá na Neves. nossa thumb, inclusive, o Marcos Tá Leonardo. na thumb, mas ele não é o destaque porque o Marcos Leonardo, ele é o reserva do Mitrovic. O Mitrovic tá machucado e tá fora do Mundial de Clubes. O Rubem Neves, ele é o cérebro do time. Ele é o cara que faz esse time jogar. O português foi contratado junto ao futebol inglês, né? Um cara que já era especulado em grandes clubes da Europa, acabou optando pelos petrodólares da Arábia Saudita E foi uma surpresa, né? pra lá. Foi. Ele tava no Wolverhampton muito bem. Muito bem. Sondado em United, Chelsea, por aí vai, né? E acabou indo pro Al Hilal. E foi um dos primeiros a abrir essa porta da Arábia Saudita, né? Tirando o Cristiano Ronaldo, que foi um pouco antes, o Neymar, que foi antes ainda. Mas o Rubem Neves ainda foi um dos primeiros caras que começou a reforçar esses times que têm bastante grana da Arábia Saudita. E o Rubem Neves é um cara que ele jogaria no meio-campo de qualquer time do mundo. Ele é espetacular, um organizador de jogo como poucos e também um cara que faz as coberturas. A gente vai ver isso daqui a pouquinho aqui no vídeo na E análise. bate mal na bola, né, Lê? Nossa, tá louco. É o Tem uma homem das bolas dificuldade, né? paradas, né? Também bate escanteios, bate faltas, né? O cara das bolas paradas do time. E aqui, assim, o que é legal desses dados? Ele é o líder do time em todas as estatísticas que a gente traz. Deu 2 assistências no Mundial. Inclusive a assistência pro Marcos Leonardo contra o Pachuca foi dele. E aí o escanteio, né, cobrado pro gol do Koulibaly também contra o City foi dele. 10 chances criadas em 4 jogos. Isso aqui não é fácil, porque são passes chaves que dão uma situação de gol pro time em que ele joga. Então ele criou 10 chances assim. É um cara que faz o time jogar e é o primeiro volante. É muita coisa. Isso é número de De Bruyne. E com certeza. Muito bola longa, muito passe na última linha, mesmo estando longe, não é um camisa 10, né? Mesmo jogando como um camisa 5, o primeiro volante. É o cara que faz o time jogar, então ele é o líder em passes tentados e também em passes completos. E aqui mostra também a importância dele, porque ele não é só um cara que toca a bola. Ele também consegue agir com progressão, fazer ações com bola que a gente chama, né? Que é a questão de ele tá dominando uma bola, driblando um jogador, tocando lá, lançando, aparecendo para jogar. Então, líder em ações com bola, 330 no Mundial até agora, e líder em ações progressivas, que contam as carregadas progressivas dele, quando ele vai com a bola para frente, com ela dominada, e os passes certos que ele dá em progressão também, para fazer o time ultrapassar uma linha, né? Chegar mais perto do campo de ataque. Você falou da influência Então, é espetacular. toda. Essas ações com bola aí, dividindo por 4 partidas, dá 82,5. Tá louco. Ô, Ações- tá bom de Eu conta, já hein? tava fazendo a conta enquanto você tava aí já, né? Mas enfim, é muita coisa, cara. Mais de 80 ações por jogo, por um jogador, é muita coisa. É Mesmo muita tratando coisa. de um cara que é meio campista, né? Mostra É. como ele é um cara influente. E é legal de ver, como disse, primeiro volante do time. Por isso, o Rubem Neves tinha que ser o destaque e não foi o Marcos Leonardo. Só que a gente tem o fique de olho, né, Mate? Exatamente. Fique de olho também, é um jogador pra você, torcedor do Fluminense, ficar de olho, tá? Quando você vê a escalação do Al Hilal, você tem que ficar de olho em um jogador muito específico que pode surpreender. E a gente vai falar desse cara agora. Falei do Marcos Leonardo, né? Pode mudar a tela, por favor. Tá aqui, ó. Bono, O Bono. goleiro Bono, que antes do Matheus Santana pintar o cabelo, pra você que tá chegando agora, é sósia do Mate, ó. Põe os dois do ladinho Nesse aí, você tamanho vai aqui, ver. tá meio próximo aqui. Muito parecido, muito É que eu parecido. pintei o cabelo, né, Lê? Daí diferencia um pouco, né? O Mate fez a promessa pra quem tá chegando agora, 20 mil inscritos, pintar o cabelo. Nós já passamos 30. Agradecemos demais a audiência de vocês. O Marcos Leonardo, como disse, é o reserva do Mitrovic. Tá fazendo um Mundial incrível. Eu tenho que destacar o cara que colocou, ou foi o grande responsável, ou talvez o maior responsável, talvez seja a melhor palavra, pra colocar esse time do Al Hilal nas quartas de final. Porque o que ele pegou contra o City é brincadeira. Ele faz uma defesa num chute do Savinho, que ele tá caído, ele troca de mão aqui e ele consegue bloquear o chute. Quando já tava 1-0 pro City no começo do jogo, mataria o confronto ali. Então, tá sendo fundamental no Mundial. Dos 4 jogos, em 2 deles ele não sofreu gol, nem no empate contra o Salzburg, nem na vitória contra o Pachuca. Tomou 4 gols no Mundial em 4 jogos. Então, você vê 3 do City, né? E 1 do Real Madrid. Tudo bem, tomou 3 do City, beleza, mas foi um dos homens do jogo. 24 defesas até agora. Média de 6 por jogo. Então ele tá participando demais. bastante. Ele consegue fazer 80% das defesas em chutes que vão até o gol dele. Pegou um pênalti contra o Real Madrid, É isso que eu ia falar. um pênalti cobrado contra e ele defendeu. E ele tem uma estatística que a gente chama de gols prevenidos. E aí vou explicar pro espectador que ainda não sabe exatamente o que é isso, ou tem alguma dificuldade nas nomenclaturas. Cada finalização que você tem, a gente tem uma estatística chamada gols esperados. Então, assim, eu vou dar um chute do meio campo, o gol esperado vai ser 0,01. Eu vou bater um pênalti, já é 0,70, já tá 0,75, me parece, eu não tenho dado exatamente. Mas já é muito alto, porque é uma chance muito grande de gol. Então, cada finalização, dependendo de onde vai, se tá pressionado, se tá mais livre, tem uma estatística, tem um número que você tem para você metrificar. O Bono, ele conseguiu prevenir 2,14 gols. Então, das finalizações que ele sofreu, ele deveria ter tomado 2 gols a mais.
Então, ele, em média, considerando o Mundial inteiro, né, somando as finalizações todas, ele evitou 2 gols a mais do que ele deveria ter tomado. Por isso essa estatística é legal, de gols prevenidos. Por isso que a gente incluiu também aqui na tela. Essa estatística é muito legal mesmo, Ale, e assim, é um cara que cresce em jogo grande. Eu ia falar desse pênalti defendido contra o Real Madrid, né, que também foi a partida de abertura, né? É muito importante você começar ali, ainda mais contra o Real Madrid, né, mas começar fazendo um jogo imponente, né? O Al Hilal foi bem nesse jogo contra o Real Madrid. Muito bem. Eu me surpreendi até da forma como Jogou se de comportou, igual né? para igual. Jogou de igual para igual e de fato agora contra o City mais uma atuação Com toda espetacular do certeza. Bono, né? E para quem vai se lembrar, o seguidor que tá mais atento, o Bono é o goleiro de Marrocos que levou Marrocos, foi um dos principais pilares para Marrocos ser semifinalista da Copa. Primeiro time africano que chegou numa semifinal de Copa na história, né, na Copa do Mundo passada, de 2022 no Catar. Então, é um cara que já tem história, já tem bagagem. Não à toa, foi contratado para ir para esses projetos da Arábia Saudita para defender a camisa do Al Hilal e está sendo um grande destaque também no Mundial de Clubes. Vamos falar desse time base, então, Ali, para o torcedor já visualizar os duelos, onde que pode se encaixar esse Fluminense, que até se moldou para enfrentar a Inter de Milão, mas que deve voltar para o seu esquema natural para enfrentar o Al Hilal, né? Vamos falar desse time base, então? Vamos para lá, porque assim, 2 pontos importantíssimos. Eu vou começar de cima para baixo, do ponto esquerdo até o goleiro, né? Eu vou ter que fazer o contrário. Por quê? O Mitrovic, que tá fora do Mundial, tá machucado, Ele é um jogadoraço também, né? Ele é o artilheiro do time. Então, ele é um cara que é o decisivo, que é o último toque na bola. O time joga pra ele, ele é um cara de sustentação, de parede. O time muda a característica quando tem o Mitrovic. E o ponto esquerda é o Salem Al-Dassari. Salem Al-Dassari é o jogador que fez o gol da vitória da Arábia Saudita contra a Argentina na Copa há 3 anos. Ele é um meia que vai pra ponta esquerda, sai do lado esquerdo pra vir pro meio campo. Muito habilidoso. Ele é o grande jogador saudita, né? É o grande jogador saudita da geração e talvez até da história, tá? Porque se a gente vai pegar a Arábia Saudita, você não tem grandes nomes aí. E ele é capitão desse na time, história. inclusive. Ele né? é o capitão do Al Hilal. E ele também tá fora. Ele machucou antes do confronto contra o City, não jogou já a partida contra o City, também tá fora do Mundial, deve ficar, segundo a imprensa saudita tá tratando, 1 mês parado. Então não vai jogar contra o Fluminense, não deve jogar mais no Mundial. Então vai mudar um pouquinho a forma. Por isso que eu tive que começar de cima para baixo. O Marcos Leonardo é o 9. No caso, ele é o camisa 11, mas vai ser o jogador na função de número 9. Um atacante que muda a característica, porque ele ataca ao espaço. Então a defesa do Fluminense vai ter que tomar cuidado com essa bola nas costas. Rubem Neves cansa de fazer lançamento para ele. E o gol contra o Pachuca foi assim, inclusive no finalzinho do jogo, para encontrar o Marcos Leonardo livre na cara do gol. E tem no Malcom, outro brasileiro, ponta direita, talvez o grande jogador técnico desse time, sem o Salem Al-Dassari, que é o Malcom, jogou no Corinthians, né? Jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, que fez depois uma foi pra partidaça Rússia. contra o City também, né? Sim, com certeza. Jogou muito, fez gol, inclusive, né? 2? Não, 2 o Marcos Leonardo. Não, 2 o Marcos Leonardo. Malcom fez 1, 2 o Marcos Leonardo. Na verdade, o Malcom fez um que foi anulado. Isso, né? verdade. Que ele tava impedido, mas Isso. jogou demais o Malcom. Jogou muito, e ele é muito bom jogador. E aí, tinha que destacar de cima pra baixo por conta disso. A ponta esquerda, você tá vendo que no desenho mesmo tá meio Meio desocupado. desocupada. Tá sem nenhum jogador na função. Por quê? Porque esse time joga com o Bono no gol, tem João Cancelo, ex-Barcelona, Manchester City, e você pode botar aí mais 15 times famosos na Esse joga conta. muito também, tá? Também um ótimo lateral direito, e a gente vai falar mais sobre ele também na análise em vídeo. O Tambakti, que não jogou contra o City, e eu já explico por que isso é importante. Koulibaly, ex-Chelsea, e o Renan Lodge, brasileiro, que começou aqui, né, surgiu pro futebol mundial aqui no Atlético Paranaense, aqui no Paraná, de onde a gente fala. Rubem Neves, já destacado. O Cano normalmente é reserva, porque o Nasser Al-Dassari é o segundo volante do time. Eles fazem uma trinca com o Rubem Neves, Nasser Al-Dassari e o Milinkovic-Savic, que fez grandes temporadas no futebol italiano na Lazio. Um jogador também que era cobiçado por grandes times da Europa e acabou indo para a Arábia Saudita. Toda a janela europeia, o Milinkovic-Savic fechava com o Manchester United. É verdade. Saía toda a janela isso aí. Então o Milinkovic-Savic fechou. nunca fechou e de fato era o grande destaque desse time da Lazio por muito tempo, né? Então vai mudar um pouco o sistema, porque deve entrar o Cano, que foi o cara que jogou contra agora o Manchester City, e é o Cano com K e 2 N's. Não é o Germancano, obviamente. É o Mohamed sósia, Cano. é o cano secundário ali, É o né? Cano da Arábia Saudita, é o Mohamed Cano, que é um volante que até tem uma chegada ao ataque, mas isso vai liberar o Nasser Al-Dassari para ser esse jogador para fechar o lado esquerdo do campo. Eles marcam em 4-4-2, a gente vai mostrar no vídeo. Milinkovic-Savic é uma espécie de segundo atacante do time. Então é mais ou menos assim que é a formatação. Eu falei do Tambakti agora há pouco não ter jogado contra o City, porque eles tiveram que fazer uma linha de 5. O Koulibaly era o único zagueiro, o Renan Lodge jogou pela esquerda, o Rubem Neves fechava como um terceiro zagueiro, com o Cancelo de um lado e o Arábio do outro, que era o lateral esquerdo que entrou, que é o reserva, entrou como ala esquerdo, o Renan Lodge jogou um pouco mais fechado. Por que isso? Porque não tinha o zagueiro confiável.
O Tambakti é da Arábia Saudita, é o cara que faz a dupla com o Koulibaly a temporada inteira e não pôde jogar, teve um problema físico, deve voltar contra o Fluminense. Se não voltar, a gente vai ver como é que o Simone Inzaghi vai tentar encaixar. Eu duvido que vai ter linha de 5 como foi contra o City. Por isso, a formação base vem no 4-2-3-1, mesmo um 4-2-3-1 meio torto por conta da falta do ponto esquerda, mas vai ser assim que eu espero, pelo menos, que o Al Hilal, vai jogar contra o Fluminense. E até antes da gente entrar na análise em vídeo, como é que você imagina o Fluminense vindo para essa partida? 4-2-3-1, tradicional da equipe, um 4-3-3, de repente com o Nonato ali, ou é jogo pro Ganso? Então, o que você imagina ali? eu não imagino que seja jogo pro Ganso por conta da combatividade do Ganso tá abaixo do que era esperado no Mundial. Não à toa ele nem tem entrado mais no time. Também não acho que vai entrar com 3 zagueiros e 3 volantes, numa espécie de 3-5-2 que o Renato usou muito bem contra a Inter de Milão, e a gente já falou bastante disso na análise aqui no canal. Vou deixar para você ver aqui no canal sobre isso. Não vou explicar mais muito sobre isso. Mas eu imagino que ele vai usar a estrutura que ele usou na maior parte do Mundial, com a trinca de meio campo. Com o Nonato sendo esse cara um pouco mais à frente para bater com a trinca de meio campo do Al Hilal, tendo o Martinelli com o Nonato. Ou Bernal? E aí Hércules ou Bernal. Eu acho que o Bernal foi escolhido pela questão de estatura e física contra a Inter de Milão. Também acho. Mas até pelo gol, o Hércules talvez seja o favorito para jogar esse jogo contra o Al Hilal. Também um cara de muita pegada, de muita força física, muita intensidade. Mais de bate e volta do que o Bernal, né? O Bernal é mais um camisa 5, mais construtor, né? Apesar de também ser bom sem bola. Mas eu imagino que seja uma estrutura num 4-3-3, que ele vai ter aí o Arias por um lado e vai ter bastante espaço para explorar. A gente vai mostrar isso. O Cano do centroavante. E aí tem que ver se vai ser o Canóbio, se ele vai escolher o Serna, se ele vai jogar com o Keno. Eu acho que vai ser o Canóbio pela vitalidade. Então tô imaginando o Fluminense num 4-3-3 né? Com 3 volantes, com o Nonato sendo esse volante mais à frente. Eu tô na tua linha também. O torcedor já pode comentar aqui o que tá achando, prevendo para essa partida. É um exercício interessante pra gente prever esse jogo. Enquanto o Alexandre Senechal vai colocar aqui na tela a nossa análise em vídeo, eu tenho um recado especial rapidinho pra você, tá? A gente tem nosso Fominhas toda segunda e quinta-feira. É um programa de debate. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Tem sido geralmente 4 horas da tarde, é o nosso horário fixo, mas por conta do Mundial, aí a gente acaba mudando um pouquinho às vezes. Vai para 18 horas, vai para 20 horas, enfim, a gente vai negociando aí com as partidas do Mundial também. Tem um recado muito importante para você também, seguir a nossa página, é claro. Segue a gente aí, não esquece de deixar o seu like, comentar no vídeo, é claro, a sua opinião, a sua previsão para essa partida e também o tipo de análise que você gosta. Sugere pra gente conteúdo, análise de jogador, análise de jogos, a gente sempre lê os seus comentários e conta muito com o seu apoio. Bora então, Ale, para essa análise em vídeo aqui desse time do Al Hilal, onde a gente pode explorar como joga e como o Fluminense pode, de repente, quebrar esse time do Al Hilal aí para gerar um tipo de superioridade? Perfeito. Lance aqui da estreia do Mundial, só lances aqui do Mundial de Clubes, estreia contra o Real Madrid, em que o Al Hilal marcava numa linha com 4 jogadores na defesa, 4 jogadores no meio campo e 2 atacantes, um 4-4-2 sem bola, em que ele tem aqui o Milinkovic-Savic descendo para pegar o lado direito, com o Malcom um pouco mais à frente, mas isso é situacional, porque quem sobra com o Marcos Leonardo na frente é o Milinkovic-Savic, o Malcom fecha o lado. O Milinkovic-Savic ele vem fechar quando o Malcom tá pressionando em cima e depois ele retoma para fazer essa linha de 4. Aí começam os pontos importantes. Quando o Al Hilal marca no seu campo, que não tem uma pressão muito mais em cima, os 2 atacantes, né, em tese, sem bola, o Marcos Leonardo e o Milinkovic-Savic são responsáveis para marcar os volantes do time adversário para tentar evitar essa saída de bola. E você tem ali os zagueiros com mais espaço. Então, o Al Hilal joga mais assim. Você tem também na última linha, a gente vai perceber, os pontas de mano a mano com os laterais. Por isso que eu acho que o Renato vai entrar com 3 atacantes. Para ter o Arias bem aberto de um lado, o Canóbio ou o Keno, enfim, aberto do outro, para tentar virar essa bola rápido e encontrar essa situação de mano a mano de 1 contra 1. Aqui embaixo, ó, Rodrigo tá quase fora da imagem. Olha a distância que tem do Rodrigo pro Renan Lodge, que jogou de lateral esquerdo nessa partida. Importante você entrar nesse destaque aqui, tá? Da distância do lateral pro ponta. Já imagina um cenário, tá? A gente tem um vídeo de análise do Hércules aqui no canal, onde mostra que ele tem uma qualidade também na bola longa. Então imagino, de repente, até a escolha pelo Hércules, talvez possa ser por isso também, de repente, você fazer uma inversão, pegar o Arias numa situação ali de um mano a mano, ou tentativa de, pelo menos, gerar uma superioridade ali pelo lado, né? Eu acho que esse é o mapa da mina. Porque a bola vai pra esquerda e o Vinícius Júnior tá marcado pelo Cancelo. Só que assim, ó, demora pra chegar na esquerda. O passe não é rápido. E aí, ó, 3 contra 2. Já encaixou. O ponta vem, o Rubem Neves faz a cobertura e o lateral marca o ponta no mano a mano.
O Malcom desceu, o João Cancelo estava no Vini, Rubem Neves fez a cobertura. Quando essa bola vira para o outro lado, aí o time tem mais dificuldade, porque a troca de passe até não foi tão rápida assim, mas agora chegou. E aí o Rodrigo tem muito espaço em relação ao Renan Lodge. Essa bola entra na direita, aí você vê que o ponto esquerdo aqui era o Salem Aldassari nesse jogo, não tinha se machucado ainda, o capitão do time. Ele vem para dobrar, o ponta sempre dobra aqui embaixo no lateral. E olha a distância entre Koulibaly e Renan Lodge. O espaço que há nas costas dos laterais por conta da forma como o Simone Inzaghi escolheu para fazer essa marcação sem bola. Então é nesse espaço, numa ultrapassagem do Samuel Xavier, numa entrada, vai ser o Freitas pelo outro lado, né? Não vai ser o René que ele está suspenso, mas como dá para você encontrar o espaço nessa defesa do Al Hilal. É importante destacar isso porque aí pode ser o caminho do gol para o Fluminense, que tem conseguido encaixar muito isso, e o torcedor vai lembrar contra o Borussia Dortmund. O Fluminense cansou de fazer isso, de ter a ultrapassagem dos laterais, ter os pontas vindo ou por dentro ou por fora, 2 contra 1 pelo lado e criar chances de gol. Não ganhou o jogo, mas o Fluminense sabe jogar assim. Então tem um caminho para conseguir explorar essa fraqueza do Al Hilal. Então o caminho é pelos lados, pelo frame que você mostrou pra gente, você vê que esse time marca muito bem por dentro, né? Então aí talvez não é um jogo pro Ganso. De fato, ficar ali se movimentando por dentro, né? De repente de fato, para você colocar 3 meio-campistas ali para explorar esse jogo com abertura, né? E daí a hora que a bola chegar numa ponta, fazer um cruzamento para trás, enfim, tentar algum tipo de jogada ali, né? Com certeza. Eu imagino que deve ser o caminho o mapa da mina, né? Como a gente fala. Aqui a situação é a seguinte: é um time que até às vezes sobe a pressão, tenta encaixar uma pressão mais alta, mas não costuma fazer isso. Quando perde a bola no ataque, costuma vir descendo o bloco aos pouquinhos, dando espaço para os zagueiros tocarem, mas não muito para os volantes. A gente tem aqui a linha, você já começa a fechar o espaço por dentro, né? Você vê os 4 meio-campistas de olho no centro do campo. Os 2 atacantes vindo para fechar esse centro do campo. E olha lá na ponta, lá o Renan Lodge. Renan Lodge ainda tá voltando na linha. Vou até entrar mais aqui para o pessoal ver direitinho. Renan Lodge tá voltando para a linha. E olha o Rodrigo lá. O Rodrigo tava livre. É que a inversão não aconteceu, mas o espaço aparece até pelo Renan Lodge ser um lateral e o João Cancelo também pelo outro lado, que sobem toda hora. Tentam demais fazer um contra um. Os dois têm características mais ofensivas, né? Até a gente tá falando isso após o jogo contra o Manchester City, que o Renan Lodge fez uma partidaça, né? Jogando como um zagueiro. Mas quando ele tá na lateral, a vocação dele é mais ofensiva, né? Com certeza. E o Cancelo, você falou muito bem, né? Ele é um cara que tem muita qualidade no apoio. E é um jogador que tem muita criatividade também. Então os dois, imagino eu, que vão ter essa liberdade para tentar construir o jogo. E aí pode ser o caminho que a gente já citou aqui, né, Ale? De novo, a linha de defesa. Olha o espaço entre o Tambaqti e o João Cancelo aqui embaixo. O Vini tenta partir pra cima e não vai conseguir no lance. Só tá o Gonzalo Garcia ali no meio entre os zagueiros. Tudo bem, não tem muita gente no ataque. Mas, de novo, o lateral salta toda hora da linha de defesa. Os times do Brasil costumam fechar a linha com 4 e os pontas ajudarem. Muita gente reclama da questão do auxiliar de lateral, né? Pô, o cara é um ponta habilidoso, virou auxiliar de lateral. Tudo bem, também não é pra ser nem 8 nem 80. Mas o Al Hilal dá bastante espaço nesse setor. Então, cabe ao Fluminense estudar isso e poder aproveitar. Aqui é um lance em que o Al Hilal perde a bola no campo de ataque. Tá com vários jogadores na primeira linha. Então a gente vai ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores aqui no campo de ataque. Só que, como deixa espaço nas laterais, tem a projeção e vai ter do Rodrigo aqui pela ponta. E se não ganhar o duelo no meio, as costas dos volantes e os zagueiros que vão aparecer daqui a pouco ficam mais expostos, gera o espaço aqui nessa intermediária defensiva, né? Nesse entrelinha da defesa e do meio campo. Deu para perceber uma distância, então, entre a linha dos volantes, em alguns momentos, né? Numa situação de pós-perda aqui, para a linha dos zagueiros. Então pode ser aí que o Cano pode vir buscar um jogo, o Arias pode flutuar por ali. Enfim, até algum meio-campista pode saltar para gerar uma opção por ali, né? Uma opção de passe. É outra chave também para o jogo. A gente viu na análise também aqui no canal, em Flamengo e Bayern, em que o Bayern amassava, os zagueiros estavam em cima, às vezes na intermediária ofensiva. O primeiro gol do Kane, o Pamecano rouba a bola praticamente na intermediária ofensiva do Bayern de Munique, né? Bem à frente da meia-lua do Flamengo. O Al Hilal não consegue, por não ser um time de encaixar pressão tanto lá em cima, não tá tão acostumado a isso, tem mais dificuldades. Então gera esse tipo de espaço. Aqui, Mate, é o gol do Real Madrid contra o Al Hilal. O gol que abriu o placar, depois o Rubem Neves empatou de pênalti. O Vinícius Júnior vai receber essa bola na entrelinha. Os zagueiros já estão vendidos. 2 contra 1, tudo bem. Mas salta no Vinícius, corre para trás, todo mundo correndo para trás e todo mundo se projetando.
O Vinícius Júnior vai ter opção de passe. E aí ele consegue primeiro encontrar essa bola aqui pelo lado direito, né? O passe quase é interceptado pelo Lodge, só que aí um toquinho, a gente viu o espaço nas costas dos laterais, a bola invertida, o primeiro gol do Gonçalo Garcia no Mundial. Tá sendo um dos destaques do Real Madrid, mas isso é assunto para outro vídeo. Agora a gente vai para o momento ofensivo, porque o Al Hilal, ele é um time que a gente falou bastante da defesa, né? Você quer acrescentar alguma coisa ou não? Não. Aqui tá perfeito mesmo. Não, tranquilo. Eu já imagino o Fluminense fazendo um gol assim, tá? Eu também. Numa transição com o Arias, o Cano faz a parede, faz Exatamente. a dinâmica de terceiro homem, o Arias afunda no espaço nas costas do lateral e faz o gol. Se sair, eu quero esse vídeo aqui com 100 mil views, hein? Por favor, manda pra todo mundo aí pra gente... A gente já tá cantando o gol do Fluminense. Exatamente, pra vocês verem como aqui a análise é séria. Vamos lá, porque o Al Hilal constrói de uma forma diferente do que a gente tem visto aqui nos vídeos do canal, do Guia do Mundial. São 4+1. Só que não é um 4+1 com 4 bem baixo. São os dois laterais tentando espetar a todo momento para depois fazer ultrapassagem. Então você tem os dois zagueiros e aqui o cara que é o +1, que é o Rubem Neves. Ele que é o jogador, que é o articulador, a gente mostrou já os dados dele. E é o cara que faz esse time jogar. Isso é um baita +1, hein? Baita +1, tá louco. Eu queria no meu time. A bola do Koulibaly vem do Rubem Neves. Saída com os 3 por dentro, os dois bem espetados. Rubem Neves toca de primeiro. Renan Lodge. E aí, tem espaço de frente, ataque ao espaço. Principalmente pela falta do Mitrovic como referência. É o Marcos Leonardo, o jogador que ataca o espaço toda hora, por ser um atacante mais dessa característica. Mitrovic mais parede. Marcos Leonardo viu o espaço, tentar atacar para receber essa bola na cara do gol. Então, ele faz muito bem isso. O Aldassari, que não vai estar no jogo, faz muito bem isso. O Malcolm também faz muito bem isso. Na jogada, 2 dos 3 deles atacam o espaço. O Salem Aldassari por baixo, o Marcos Leonardo tinha até espaço, a bola vem do Milinkovic-Savic. Outro ponto importante, ele é o segundo atacante sem bola. Ele fica na linha de frente. Com a bola, ele vem para criar jogo. Ele vem para tentar fazer o time jogar e para pisar na área. Para quê? Para tentar inverter corredor quando precisa, enfiar uma bola no atacante, nesse caso, achar o 2 contra 1 do outro lado. O Fran Garcia, lateral esquerdo do Real Madrid, fica numa situação em que ele tem o Malcolm com a bola e o João Cancelo se projetando. E aí? Vou para onde? Ele acompanha, o passe entra mesmo assim. E aí é legal, porque a gente tem já 7 jogadores para pisar na área. 1, 2 aqui meio escondido o Marcos Leonardo, 3, 4, 5, 6, 7. O cruzamento sai. Quando o Aldassari finaliza e o Marcos Leonardo vai perder o gol depois, 6 na área. Fora o Cancelo que volume, já fez o cruzamento e já caiu lá pra fora. Então, assim, muita gente pisando na área. Tem essa preocupação de acumular a defesa adversária no ataque ao espaço, não num jogo posicional como faz Bayern de Munique, como faz PSG, como faz Manchester City. No ataque ao espaço, na transição, pegar a situação de 2 contra 1 do lado, para vir essa bola para trás e para ter bastante gente pisando na área. Marcos Leonardo aqui nesse lance pega essa sobra do Salem Aldassari e acaba perdendo o gol. E aqui só pra gente fechar o vídeo, Mate, de novo, como cria 4+1, e o Rubem Neves é fundamental, 2 bem abertos, 3 por dentro. 4-1-5, mais ou menos. Ou 1-2-3-5. Inversão que os vários times fazem, o 3-2-5, 1-2-3-5. A gente pode analisar, é a forma moderna de jogar, muita gente vai analisar assim. Mas para quê? Para ter o centro forte com o Rubem Neves e aqui Milinkovic-Savic, para ter situação de superioridade numérica do lado do campo. Aqui era Renan Lodge abrindo, né, para fazer essa saída de jogo. E aqui o Malcolm com o João Cancelo. Então você tem essa situação, o time do Al Hilal faz isso muito bem. Aqui a bola do João Cancelo entra, o Malcolm ganha no corpo, o João Cancelo já dispara. Corredor, tem espaço, muito espaço nas costas. Ataca o corredor, o Malcolm dá mais um drible, aí é muito interessante. Já são 5 do Al Hilal contra 3 da defesa do Real Madrid, na última linha. Porque todo mundo vai atacar esse espaço. O João Cancelo não para. Quando o Malcolm ganha a jogada, o Fran Garcia tem que tomar uma decisão. Tá no Malcolm, olha o espaço pro lateral. A bola entra. O João Cancelo faz o cruzamento, aí tem um bate-rebate na área. Já tem 4 jogadores do Al Hilal na área. Tem o bate-rebate na área. O Ederson rebate, a bola sobra. O Marcos Leonardo cabeceia e faz o gol e até esse... do time do Al Hilal. O primeiro gol, né?
que abriu o caminho para virada em cima do E City. até esse frame final é muito daquilo que você fala, né, Ale? Esse volume ofensivo. De novo, na hora da finalização do Marcos Leonardo, você tem mais jogadores do Al Hilal ali cercando esse rebote do que do Manchester City nesse gol do Marcos Leonardo, né? Então é impressionante como esse time tem volume, né? Chega com qualidade. Muito volume. E assim, não é porque é um time saudita, é claro, tem os petrodólares aí, como a gente já trouxe, Claro. né? Tem jogadores de muita qualidade, cara. Por mais que seja um time saudita, tem muito investimento, tem João Cancelo, tem Malcolm, tem Rubem Neves, tem Milinkovic Savic, é muito recurso, Tem cara. Renan É um Lodge, time europeu jogando na Arábia Saudita. Não tem Mitrovic, não tem Salem Aldassari, mas tem recurso. Mostrei vídeos que tava o Salem Aldassari no campo, Mitrovic não jogou o Mundial. Mostrei agora o vídeo que o Salem Aldassari não tava, mas tem recurso. E tem 2 brasileiros na frente que são 2 jovens muito promissores, Malcolm e Marcos Leonardo. Então, claro, tem as preocupações pro Fluminense, mas também, como a gente mostrou, tem um caminho pro Fluminense passar pra semifinal do Mundial. E tomara que seja Fluminense e Palmeiras. E aí, que vença o melhor pra gente ver quem vai fazer a final, ter um brasileiro na final. Estamos aqui no AWTV torcendo muito por isso. Pô, mas a gente tá torcendo demais, cara, pra ter essa semifinal aí, Palmeiras e Fluminense, ou pelo menos pra um dos dois, né, passarem, né? A gente espera que os dois cheguem lá, mas se pelo Tomara. menos um representar a gente, já tá muito bom, né? O Fluminense tem grande chance, tá? Tem grande chance também, acho, e também o Palmeiras contra o Chelsea, né? É um jogo bem igual Eu também, acho que é um né? pouco mais difícil, pouco mas eu mais também acho que o difícil, eu Palmeiras também tem chance de passar. Pro Fluminense foi um cenário maravilhoso esse time ter conseguido bater o Manchester City, que daí era outro cenário completamente, né? Mas enfim, torcedor do Fluminense, peço pra você o seu apoio, o seu carinho aqui conosco aqui no canal, né? É claro, se você puder seguir a nossa página, se inscrever e novamente, né, comentar aqui a tua expectativa, o que você tá achando desse jogo, dessa partida, o que você está prevendo para essa partida. A gente já deu o caminho do gol aqui, Ale. Então a gente vai novamente pedir pro torcedor comentar aqui pra gente o seu feedback da nossa análise e também se inscrever no canal, dar todo o seu apoio. E a gente espera você numa análise da vitória do Fluminense, tá? Sobre o Al Hilal. A gente espera que dê tudo certo e que o Fluminense consiga chegar nas semifinais. Tem uma playlist do Fluminense, tá? Com todas as análises aqui do Flusão no nosso canal para você aproveitar e muito dos nossos conteúdos. Grande abraço e até o próximo vídeo.